Você já sentiu o peso do mundo em seus ombros? Como se a própria esperança estivesse se desvanecendo e a humanidade, perdida em seus próprios labirintos, clamasse por algo que nem mesmo sabia o que era? Imagine um lugar, um orbe distante chamado Sinar, onde a beleza exuberante foi obscurecida por uma profunda desarmonia, e os corações humanos ardiam com uma sede inexplicável por um elo esquecido com o Criador Supremo. O caos parecia reinar, as sombras se espalhavam pelos vales e cumes, e a discórdia corroía as bases de cada vilarejo, deixando um rastro de desespero silencioso. Pessoas lutavam contra seus próprios desvios, com as feridas abertas pela discórdia e pelo esquecimento do Criador. A vida seguia um ritmo de labuta, muitas vezes de desespero, e eles clamavam, sem saber, por uma conexão perdida. Mas então, algo inimaginável aconteceu. Da vastidão cósmica, a própria serenidade em forma de luz desceu, Mestre Kylon Vaz, o Eterno. Seus olhos de jade profundo, espelhos de uma sabedoria ancestral, observavam Sinar, não com julgamento, mas com uma compaixão que irradiava paz para cada ser senciente. Ele não era apenas um visitante, era a própria promessa de harmonia, enviado com uma missão primordial: restabelecer a conexão perdida, curar as feridas e acender a esperança em cada coração. Sua presença já era um bálsamo, e a luz em seu rastro começava a despertar algo adormecido, uma chama que por muito tempo jazia dormente. Kylon, o Eterno, não tardou a mergulhar nas camadas mais profundas do orbe de Sinar. Sua presença, antes um murmúrio distante, agora um bálsamo palpável que a tudo envolvia. Ele caminhava por vales e cumes, e onde seus pés translúcidos tocavam a terra, a esperança, antes esmaecida, brotava como flor em solo fértil. Não eram apenas palavras o que ele entregava, mas a própria essência de um amor incondicional, um bálsamo para as feridas abertas pela discórdia e pelo esquecimento do Criador Supremo. Suas primeiras paragens foram em vilarejos dispersos, onde a humanidade de Sinar lutava contra as sombras de seus próprios desvios, clamando, sem saber, por uma conexão perdida. A voz de Kylon, suave como a brisa e ressonante como o eco da verdade, ecoava entre os corações, desdobrando os primeiros ensinamentos que moldariam a nova era. Ele falava do amor ao Criador Supremo, não como um dever, mas como a mais pura expressão de gratidão e reconhecimento pela própria existência. Desse amor emanava naturalmente o amor ao próximo, a todos os seres sencientes do orbe. O amor, dizia Kylon com seu semblante sereno e acolhedor, não é uma moeda de troca, mas um rio que flui incessantemente, alimentando a tudo e a todos, sem distinção ou expectativa de retorno. Quando amamos verdadeiramente, refletimos a essência do Criador em nós. Muitos, ao ouvi-lo, sentiam um calor incomum no peito, uma chama que por muito tempo jazia dormente. Ele ensinava também sobre o perdão, não como um ato de fraqueza, mas de imensa força. Libertem seus corações das amarras do ressentimento, aconselhava Kylon. O perdão é a chave que abre as prisões que vocês mesmos constroem. Ao perdoarem, vocês não apenas libertam o outro, mas sobretudo libertam-se a si mesmos, abrindo espaço para a paz florescer. Era comum ver lágrimas escorrendo por rostos marcados pela dor antiga, lágrimas de alívio e renovação. Certa vez, um homem chamado Arion, que carregava o fardo de anos de inimizade com seu vizinho, aproximou-se de Kylon. Seus olhos, antes duros e sombrios, agora suplicavam por orientação. Kylon, sem dizer uma palavra, apenas tocou-lhe o ombro, e Arion sentiu uma onda de compaixão invadir seu ser, impelindo-o a buscar a reconciliação. No dia seguinte, a aldeia testemunhou o abraço entre os dois homens, um milagre silencioso que reverberou por todos os cantos. A humildade para Kylon não era submissão, mas a verdadeira grandeza no domínio divino. Aquele que se faz pequeno diante do Criador e dos irmãos é quem verdadeiramente compreende a vastidão da vida. O ego é um véu que obscurece a luz interior, rasguem-o e a grandeza que buscam será revelada. Ele mesmo, Kylon, o Eterno, caminhava despojado de qualquer ostentação, com a simplicidade de quem serve e não de quem domina.
Ele lavava os pés dos doentes, partilhava seu pão com os famintos e ouvia com paciência infinita os lamentos dos oprimidos. Em uma ocasião, um curandeiro renomado do Orbe de Sinar, orgulhoso de suas habilidades, tentou desafiar Kylon. O mestre apenas sorriu e pediu que o curandeiro demonstrasse seu dom, elogiando sua perícia. O curandeiro, constrangido pela genuína admiração de Kylon e não por sua própria exibição, compreendeu a lição da humildade, percebendo que a verdadeira maestria residia em servir sem vaidade. Kylon insistia na priorização da governança celestial. Busquem primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, ensinava. Reordenem suas vidas segundo os preceitos do Criador Supremo, e a provisão divina jamais lhes faltará. Não se prendam às preocupações do amanhã, pois cada dia traz suas próprias tarefas e bênçãos. Ele curou enfermos com um toque, restaurou a visão de cegos com uma palavra e fez brotar água em terras áridas, não para demonstrar poder, mas para ilustrar a provisão inesgotável da governança celestial para aqueles que nela confiavam plenamente. Um grupo de agricultores, aflito com uma seca prolongada, buscou Kylon. Ele os instruiu a confiarem e a cultivarem a terra com a mesma dedicação, e contra todas as expectativas, uma chuva abençoada caiu sobre seus campos estéreis, garantindo uma colheita farta. Ele desafiava a humanidade a não julgar, pois apenas o Criador Supremo conhecia os corações e as intenções. Não apontem o dedo, pois a medida que usarem para julgar o próximo será a mesma que lhe será aplicada. Olhem com compaixão e não com condenação. A oração, para Kylon, deveria ser um diálogo sincero, uma conversa íntima com o divino, e não um ritual vazio ou uma exibição pública. Entrem em seus aposentos mais íntimos e lá, em segredo, conversem com o Criador. Ele os ouvirá e os recompensará abertamente. Ele ensinava a amar até mesmo os adversários, a fazer o bem àqueles que os perseguiam e a orar por quem os maltratava. Essa é a verdadeira revolução do espírito, a vitória sobre as trevas interiores. A generosidade para Kylon deveria ser praticada sem a espera de retribuição, um ato puro de entrega. Deem e lhe será dado, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Kylon inspirava seus seguidores a serem luz e sal no orbe de Sinar, influenciando positivamente e preservando os valores da verdade e da bondade. Que sua luz brilhe diante dos outros, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Criador Supremo que está nos céus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A obediência aos preceitos divinos não era uma imposição, mas uma expressão de amor, um caminho para a liberdade. Se me amam, guardem meus mandamentos. A fé, mesmo mínima, era um poder transformador. Se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta montanha, passa daqui para acolá, e ela passará, nada lhe será impossível. Um jovem com uma doença incurável, cujos pais haviam perdido toda a esperança, foi levado a Kylon. O mestre apenas perguntou aos pais se eles criam. Com um fiapo de voz, eles assentiram. Kylon tocou o jovem e a doença desapareceu, deixando todos estupefatos diante do poder da fé. Os dias de ensinamento e cura se estenderam por longos ciclos e o assentamento de Áureos começou a florescer no Vale Fértil, um oásis de paz e aprendizado, reunindo aqueles que haviam sido tocados pela luz de Kylon. Era um lugar onde o perdão era uma prática diária, a direção para a vida era encontrada nos Os 35 tomos do Alvorada e a promessa da perenidade da alma era uma verdade vivida. No entanto, a desarmonia arraigada no orbe de Sinar não cedia facilmente. As forças que se beneficiavam da confusão moral e do esquecimento do Criador Supremo viam em Kylon uma ameaça à sua ordem. Aquele que pregava o amor incondicional e a humildade se tornava um incômodo para os que se apegavam ao poder e ao controle. Mas qual foi o ato derradeiro? Como Kylon enfrentou essas forças que tentavam sufocar a luz que ele trazia? E qual foi o ato derradeiro que transformou para sempre o destino do orbe de Sinar, selando sua missão de uma forma que desafia toda a lógica? A jornada de Mestre Kylon Vaz está apenas começando. Para não perder o desdobramento épico desta história, ative o sininho e prepare-se. Dentro de alguns dias, traremos a segunda parte desta empolgante revelação.
A promessa da perenidade da alma e a vitória sobre a escuridão estão prestes a ser reveladas. Fique conectado!